Pergunta número 2, do Wilson L.A. Ele pergunta assim: uma vez por semana para o cliente que iniciou a sessão pela primeira vez é suficiente? Wilson, realmente sim. Uma vez por semana é o suficiente. E por que eu coloquei essa pergunta assim, que às vezes pode ser meio simples? Porque muita gente me pergunta como que eu consigo fazer com que o cliente venha com frequência no meu espaço. E essa é uma vantagem. A partir do momento que você conseguiu o teu cliente ali na sua maca, você tem que aproveitar ao máximo e conquistar e fidelizar esse cliente. Para quê? Para que ele retorne semanas a semanas e com o tempo ele comece até a divulgar o seu trabalho. Essa divulgação no boca a boca ele não vai fazer logo de cara, não. Não se preocupe com isso. Mas é importante que você consiga convencê-lo a estar retornando a cada semana. Muitas vezes a gente pode também estar analisando a condição financeira do cliente. Se a gente sabe que ele tem uma condição financeira melhor, realmente considerar a possibilidade dele estar vindo a cada semana para uma sessão de massagem é absolutamente normal e vale a pena investir nesse caso. Agora, lógico, tem clientes que têm uma condição financeira um pouco mais delicada e ele precisa da massagem do mesmo jeito porque ele tem uma dor crônica, por exemplo. Mas nesses casos a gente tem que pensar melhor e para que a gente consiga conquistar melhor esse cliente, às vezes a recomendação a cada 15 dias, mas para que ele faça com frequência, acaba sendo mais indicada. Por quê? Porque não adianta nada ele vir uma vez e ele voltar daqui 3 meses. Ele perde todo aquele trabalho que foi feito na primeira sessão. Então, muitas vezes, é mais indicado, tá? Você garantir que pelo menos daqui 15 dias ele retorne e assim por diante quinzenalmente, para que você consiga fazer um trabalho mais global nesse paciente, de maneira a melhorar realmente essa dor crônica dele, como por exemplo uma fibromialgia, onde ele vai precisar estar fazendo 5, 6, 7, 8, 10 sessões, mas que ele faça isso com uma periodicamente. Tá? Então, a cada 15 dias que seja, né? Não precisa ser necessária semanalmente. Mas se o cliente tem condições de estar pagando pelo serviço, não tem problema nenhum. A gente tem que aproveitar isso mesmo e indicar para que ele tenha cada vez mais qualidade de vida. A questão é que muitas vezes não adianta, né? Às vezes tem um cliente que chega meio empolgado e quer fazer ali 2, 3 vezes por semana. Isso também não adianta, tá? Não adianta querer você explorar esse cliente dessa maneira. Por quê? Porque não vai fazer diferença no serviço. Então, no final das contas, ele vai perceber que não fez diferença nenhuma e ele pode achar até eventualmente que você está enganando ele. Então, a ideia é realmente que você seja honesto e transparente. Existem alguns casos mais agudos de lesão muscular, tá? Principalmente, por exemplo, em atletas profissionais ou amadores, em que às vezes sim, a prática ali da massagem três vezes na semana, de uma maneira mais curta, tá? Você consegue ter um resultado melhor, mas só isso funciona geralmente em casos mais agudos, tá? Em casos mais agudos. Então a gente tem que considerar essa hipótese nos casos mais agudos, tá ok?